Avivamento, eu quero começar com essa frase: avivamento faz parte da nossa herança. E nós cremos em avivamento, cremos que Deus está trazendo algo muito especial no nosso meio, algo pelo que nós temos orado e ansiado tanto. E esse avivamento nós vamos ver, a gente já vê assim as gotas de um despertar de Deus na nossa vida pessoal, e isso é maravilhoso, porque é assim que começa o avivamento. O avivamento não é uma coisa que começa assim. Existem várias maneiras de um avivamento começar, mas ele começa com pessoas que estão sendo despertadas com fome e sede de Deus. E eu creio que isso tem acontecido aqui na igreja e eu me alegro muito, né? Temos visto Deus mover através da vida dos irmãos de maneira muito tremenda. Já soube que ontem foi tremenda a reunião aqui, não é? E Deus tem se movido de forma muito intensa. Também temos visto como Deus tem respondido às nossas orações. Está aqui a Aline hoje, né? Sem a Sofia, mas elas já estão em casa e continuam em nossas orações. Nós amamos essa família, amamos cada um deles, né? E também lá em Gramacho, coisas incríveis têm acontecido. Essa semana foi demais, né? Jardim Gramacho, saiu a igreja, né? Jardim de Deus foi orar, foi fazer como um culto, um evangelismo nas ruas, e eles mesmos oraram pelas pessoas, adoraram a Deus. Foi incrível, foi muito legal. Então Deus os alcançou e agora eles estão alcançando outros. E é sobre isso que eu quero falar hoje com você. O tema da minha mensagem hoje é crescendo como discípulos de Jesus. Porque para o que Deus está trazendo em nosso meio, na nossa vida, nós precisamos crescer. Crescer não é algo fácil, não é algo que acontece naturalmente, mas às vezes crescer dói. Crescer exige um pouco de nós, mas isso é muito bom. Crescer faz parte do nosso caminhar com Deus. Quando você encontra o propósito da sua vida, fica fácil acordar de manhã. Você tem ânimo para o seu dia, quando você tem propósito, quando a sua vida faz sentido, quando você tem motivação para a sua vida. Acordar cedo é fácil, faz bem para você. Você tem motivo para aquele dia, você tem ânimo para aquele dia. Quando você está desmotivado, quando a sua vida não faz sentido para você, quando você não encontra motivação, é porque você está sem perspectiva, você não tem propósito, você não vê propósito, você não vê os dias que estão pela frente claramente, você não vê o propósito pelo qual você está aqui nessa terra existindo. Talvez não exista, eu penso, pessoas preguiçosas. Quem sabe o que existe são pessoas que não descobriram o seu propósito. E por isso elas estão aí a vagar, estão aí a dormir um sono que é mais um sono de desânimo do que o sono da preguiça, porque elas não encontram motivação, elas não encontram sentido para a sua vida, elas não encontram um propósito. Aquele dia é um enfado, passar o dia é um enfado, passar as semanas é quase um suplício. Mas quando você encontra o propósito da sua vida, você tem ânimo para a vida, você pula da cama com alegria, com disposição, porque você sabe para que você existe e porque você está aqui. Salmo 139, eu quero abrir com você esse texto e, se possível, quero que você grife. Se você ainda não fez isso na sua Bíblia, você deve grifar esse texto como sendo seu próprio. Deus falando com você. No Salmo 139, versículos 14 a 17, diz assim: graças te dou pela maneira extraordinária como eu fui criado.
pois tu és tremendo e maravilhoso. Sim, a minha alma o sabe muito bem. Meus ossos não te eram encobertos quando eu fui formado ocultamente e tecido nas profundezas da terra. Teus olhos viam meu embrião, e em teu livro foram registrados todos os meus dias, prefixados antes mesmo que um só deles existisse. Ó Deus, como são complexos e preciosos para mim os teus pensamentos, quão vastos e profundos os teus conhecimentos. Que revelação maravilhosa o salmista teve ao escrever esse texto a respeito da sua própria vida, de quando ele estava sendo formado. E nós não fomos formados de maneira diferente. Com cuidado, as mãos do Senhor formou a mim e a você de uma maneira tão genuína, tão preciosa e tão cheio de amor. Deus sabia exatamente em que época você nasceria, em que ano você viria, para que você viria. Ele tinha um plano registrado na sua vida. Ele não tinha, ele tem. E o desafio nosso de cada um é descobrir esse propósito. É descobrir o motivo pelo qual você existe. É descobrir aquilo que você nasceu para fazer. Aquilo que você nasceu para realizar. Isso é descobrir o seu propósito. Quando você descobre o motivo pelo qual você nasceu, aquilo que você ama fazer, aquilo que você nasceu para fazer, você descobriu o propósito da sua vida. A vida, ela é curta demais, a Bíblia fala. Nós que estamos passando por ela, nós estamos aqui todos de passagem. Um dia todos nós sairemos dessa terra. Nós vamos morrer um dia. Todos nós vamos morrer. Todos nós vamos partir, se não for antes de Jesus voltar. Se Jesus voltar antes de algum de nós morrermos, nós vamos ser levados com ele, espero, não é? Mas, de qualquer maneira, nós estamos passando por aqui. Nós não vamos ficar aqui o tempo todo. Essa vida não é para sempre, ela não é eterna. A vida eterna é sim, nossa, nós temos uma vida eterna, mas não para viver aqui. E nós precisamos viver essa vida semeando na nossa vida eterna, porque essa vida é passageira e ela é curta. Parece que não, mas ela é muito curta. E nós, então, precisamos saber como viver cada dia com intensidade, como discípulos de Jesus. Abre a sua Bíblia agora no Salmo 90, versículo 12. Ensina-nos, pois, a contar nossos dias, Senhor, a fim de que possamos alcançar um coração verdadeiramente sábio. Aqui o salmista pede, ele ora a Deus para que o Espírito de Deus o ensine, e essa deve ser nossa oração, a contar os nossos dias, a viver cada dia como se fosse o último, a viver cada oportunidade como se fosse única, a não perder as oportunidades, a não deixar passar os dias, porque o dia de ontem, ele não volta mais. Aquilo que você deixou de fazer ontem, você deixou de fazer. Aquele dia não volta mais. Aquelas horas não voltam mais. Nós precisamos aprender a viver nossos dias intensamente, apaixonadamente, com Jesus. Viver a vida com Deus, andar com Deus. O que é ser um discípulo, na verdade? É um aprendiz. Discípulo é um aprendiz, é um convite que Jesus faz a mim e a você para andarmos com Ele, perto dEle, aprendendo com Ele, para caminhar com Ele num relacionamento pessoal. Discípulo é
ter um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. É andar com Ele, é caminhar com Ele diariamente. É acordar de manhã e sair com Ele. Sair com Ele para o trabalho, sair com Ele para a faculdade, sair com Ele pelas ruas. Vir com Ele para a igreja. Para a igreja não, porque a igreja somos nós, não é, gente? É uma maneira que a gente fala. Vir com Ele para a casa da igreja. Fica melhor assim. Mas o discipulado é isso, é quando nós andamos com o nosso mestre, é quando nós temos um relacionamento com ele, não um relacionamento virtual, como muitos têm feito hoje. Vivem de relacionamentos virtuais, mas é um relacionamento de quem conhece. O discipulador conhece o discípulo conhece o seu discipulador. Jesus te conhece, Ele quer que você o conheça. É nesse relacionamento pessoal que nós vamos contar os nossos dias, que nós vamos saber viver cada dia de forma intensa e verdadeira. Eu levanto todo dia, quase na mesma hora, e com a mesma disposição. E todo dia eu estou pronta para aquele dia, para as coisas que Deus tem para mim. Eu estou animada com as pessoas que eu vou encontrar. Porque eu tenho um planejamento. O Espírito Santo, ele pode vir e interferir no meu planejamento a hora que ele quiser. Mas eu tenho um planejamento, porque eu não quero desperdiçar o meu tempo. Eu não quero desperdiçar os meus dias. Eu quero viver em obediência ao Senhor. Eu quero ser obediente, porque é nessa obediência que eu vou encontrar vida, que eu vou encontrar os recursos, que eu vou encontrar o suprimento, que eu vou encontrar tudo aquilo que eu preciso para a minha vida. E se tem uma pessoa que pode falar de obediência aqui, esse ano, e os outros também, eu tenho dado esse exemplo a vocês de obediência. E, né, esse ano, as coisas que Deus me pediu, preparando essa palavra, eu vi, e Deus justamente me pediu aquilo que nos é tão precioso, é o tempo, é que nós só temos o tempo para administrar. Nós não podemos afirmar que amanhã nós estaremos aqui. A gente supõe que sim, mas a gente não pode assinar isso embaixo. Essa assinatura só pertence a Ele. Mas, amados, o tempo, é a responsabilidade nossa administrar. E quando Deus me pediu o meu tempo esse ano, eu tinha uma agenda. Eu tinha uma agenda feita, eu tinha viagens marcadas, eu tinha compromissos agendados, mas Ele tem liberdade para interferir na minha agenda, assim como Ele deve ter liberdade para interferir na sua. E quando Ele me pediu, no momento que Ele pede, às vezes nós não entendemos por quê. Às vezes nós pensamos que aquilo que nós temos para fazer é mais importante do que o que Ele está nos pedindo, mas não é. Ele é sempre mais importante, porque a vida tem a ver com Ele, não tem a ver com nós. Não tem a ver, eu vou explicar isso para você daqui a pouco, que não tem a satisfação, não tem a ver em eu realizar as minhas vontades, mas em realizar a vontade dEle. E em obediência ao Senhor, eu pude ver quantas coisas Deus começou a fazer esse ano. Quantas coisas Deus começou a fazer esse ano na igreja, quantas reuniões já pautadas, consolidadas de oração, o nível da igreja, de oração da igreja para onde foi, as coisas as experiências, as curas que Jesus fez através da oração, as pessoas que foram ganhas através da oração, que vieram, porque nós temos orado, porque nós temos clamado, a base, essa vida de oração em que a Vida Rio aprendeu a valorizar e a ter não só a presença do Senhor, porque isso é a coisa que nós mais valorizamos aqui, é a presença de Deus, a liberdade que Ele tem nesse lugar, mas nós aprendemos a orar esse ano como um ano como nunca antes. Nós estamos aqui orando diariamente, cobrindo e vendo Deus mover.
as coisas que Deus acrescentou na minha própria vida, natural e espiritualmente, na sua vida. Aí você fala, mas pastora, você acha que isso tudo aconteceria se você não tivesse ficado aqui? Vou te responder de uma forma bastante sincera. Não acredito. Não acredito. Sabe por quê? Porque Deus não me pediria uma coisa vã. Ele não me pediria uma coisa assim, para brincar comigo. Ele não vai pedir uma coisa para você para brincar com você. Ele vai pedir coisas para você que significam, coisas que vão ser firmadas no teu coração, verdades, a obediência, o fruto da obediência, que tem valor eterno. Eu não acredito que as coisas teriam acontecido da maneira como aconteceu se eu não tivesse ficado aqui. Porque eu não acho que Deus brinca conosco. Se Ele me pediu, é porque eu precisava ficar. Eu precisava ficar primeiro por causa dele, porque Ele pediu. Por causa de mim, porque Ele queria realizar coisas na minha vida. E por causa de nós, porque Ele tem um propósito para nós como igreja. Nós precisamos aprender a viver de maneira intencional. Em nenhum momento eu sofri de ter obedecido ao Senhor. Porque meus dias, cada um deles foi intencional. Aqui, cada um deles, nós precisamos ter dias intencionais, uma vida intencional. O que é uma vida intencional? É uma vida com propósito. É você fazer o que faz com uma intenção. Mas não só ter boa intenção. Porque boa intenção, todo mundo tem. Mas a vida intencional é quando você passa de uma boa intenção a uma ação. É quando a sua intenção deixou de ser só uma intenção e ela passou a ser uma ação. Você age em cima dessa intenção. Então, eu sabia que era para eu ficar aqui um ano na presença de Deus, que Ele ia nos guiar, que Ele queria derramar a sua presença, queria consolidar algo. O que Ele tem para fazer não é uma responsabilidade minha, é uma responsabilidade dEle. A minha responsabilidade é obedecer, só isso. Então, todos os dias eu tinha um alvo. Eu estou aqui porque Deus tem algo para realizar. Eis-me aqui. Qual é a minha parte? O que eu preciso fazer? O que eu preciso aprender? Todos os dias da nossa vida, o que a gente fala, o que a gente faz para os outros, o que a gente faz para a gente mesmo, nós precisamos ser pessoas intencionais. Saber por que nós existimos e por que nós fazemos o que fazemos. Viver para nós mesmos nunca foi o propósito divino. Nunca, amados. Nunca. Em nenhum momento. Quando as mãos do Senhor estavam no oculto formando a sua vida. Do jeito que você é. E Ele te fez perfeito para ocupar o seu lugar nesse mundo. Ele te fez perfeito. Você não precisa ser parecido com ninguém. Você não precisa viver a vida de ninguém. Você precisa viver a sua vida. Amar você como Ele te fez. E buscar qual é o propósito da sua existência. Mas Ele nunca nos criou para nós mesmos, para nós vivermos uma vida para nós mesmos, egoísta. Não existe de verdade e de forma consistente e duradoura uma melhora pessoal, nem um crescimento pessoal, nem uma satisfação pessoal e permanente vivendo para si mesmo. Se houvesse, esse mundo estaria muito, mas muito melhor. Porque hoje as pessoas estão vivendo para elas mesmas. As pessoas estão mais egoístas, mais egocêntricas, mais buscando dentro delas aquilo que elas
querem. Os relacionamentos são egoístas, as coisas são egoístas, a vida é egoísta e sem amor. Então, se isso fosse uma verdade, se o propósito de Deus fosse que nós vivêssemos uma vida centrada em nós mesmos, esse mundo não estaria como ele está. Mas a prova de que isso só afasta a gente cada vez mais de Deus está aí. A prova está aí. O desamor, a violência, a falta de piedade, de bondade, o egocentrismo, a falta de paciência, as pessoas se explodindo umas com as outras, se importando cada vez menos umas com as outras. Isso tudo é o quê? Viver para si mesmo. Mas Deus não nos chamou para isso. A conexão com o Espírito Santo e permanecer nessa conexão é a chave para viver a vida feliz e abundante. João 15, versículo 5, fala que, aquele texto que fala que Jesus é a videira e nós somos os ramos. E que nós precisamos estar presos na videira. E é dessa videira que vem a seiva para a nossa vida. É dessa videira que vem a vida. É dessa videira que vem a saúde para a nossa vida. Que vem a alegria, que vem o suprimento, que vem a satisfação. Eu não vejo esse mundo mais satisfeito vendo as pessoas mais egoístas, vivendo para elas mesmas. Eu não vejo as pessoas mais realizadas. Eu não vejo elas mais felizes. A felicidade verdadeira, escuta, eu falo isso com amor. Não é balela. Não é papo de pastora. Isso é verdade verdadeira. Isso é verdade descoberta. Verdade revelada aqui e verdade que eu descobri. E eu descobri e eu quero que vocês descubram, quem não descobriu ainda, porque o meu maior desejo é que você tenha uma vida feliz, motivada, satisfeita, que em todas as áreas da sua vida te vá bem. Esse é o maior desejo do meu coração. A área espiritual, a área emocional, sua área afetiva, sua área natural. O meu maior desejo e sincero é que você prospere em tudo. Que você seja feliz. Mas, irmãos, só há uma maneira da nossa vida ser boa. É quando nós entendemos que nós não vivemos para nós mesmos. Que nós vivemos para Deus, para glorificar a Deus, que nós vivemos para Ele, que Ele nos criou com um propósito. Então, eu como um ramo, se eu estou preso nele como uma árvore, se eu estou preso, fincado nele, e permaneço nele, eu vou descobrindo, é Ele que vai me conduzir para o meu destino. É Ele que vai me conduzir para dentro do meu destino. É Ele que vai me mostrar o caminho da minha felicidade. Não é as filosofias que estão aí fora. Não são as viagens. Não são o dinheiro. Não são coisas, irmãos. Essas coisas, elas são boas. Sim, elas são boas, a gente precisa, é gostoso ter dinheiro, poder comprar coisas. Sim, e não há nada de errado nisso. Porém, se nós formos viver para isso, nós vamos ser muito infelizes, assim como há muitos milionários infelizes, porque o dinheiro não é tudo. Muito menos as viagens e as adrenalinas da vida. Uma hora elas vão parar. Não é isso. Nem tampouco é o tanto de conhecimento que nós temos. Apesar de ser muito bom estudar. E nós sempre falamos, você quer ser um missionário? Estude. Estude para ir para o campo missionário. Porque o campo missionário precisa de especialistas. Precisa sim de gente que ama, que abraça, que beija.
mas precisa de especialistas. Especialistas para construir, especialistas para furar poços, especialistas na medicina para curar, especialistas para cuidar das pessoas, para ensinar como professores. O campo missionário precisa de especialistas, precisa de pessoas que estudam. Mas o estudo, ele é bom, porém ele não é tudo. Quem tem o conhecimento como seu Deus, como tudo, também está errado. Não é dele que vai vir a sua satisfação. A sua satisfação vai vir de você estar preso e firmado na sua videira, que é Jesus Cristo. Relacionamentos são importantes, mas não é tudo, irmãos. Não é tudo. Os solteiros, às vezes, pensam que o casamento é tudo na vida de uma pessoa. E não é. Depois que você casa, você descobre que não é. Que o casamento é uma grande, grande, grande bênção. É um grande presente de Deus. É uma grande invenção de Deus. Ele que inventou o casamento e ele que fez o primeiro casamento. É maravilhoso o casamento. Eu sou feliz no meu casamento. No entanto, se eu colocasse todas as minhas expectativas de pessoa imperfeita que eu sou em cima do meu esposo, eu matava ele. Além de frustrar ele. E de viver frustrada. A mesma coisa ele. Nós nos completamos, nós nos amamos, nós somos companheiros de jornada, de vida. Porém, sabe por que eu posso ser? Eu aprendi isso. Sabe por que eu posso ser boa para ele? Eu sou bem boa. Tem que ter uma testemunha, né? Por quê? Mas só posso ser boa se eu estou firmada na videira. Senão, eu não tenho graça, eu não tenho vida, eu não tenho sabedoria para ser uma esposa como eu devo ser. Eu não vou ser uma boa pastora, eu não vou ser uma boa mãe, eu não vou ser uma boa avó, eu não vou ser uma boa nada. Porque eu, como ser humano, sou imperfeita. Mas da onde vem o ânimo, a graça, a direção? Vem de eu estar firmada na videira. Então, essa conexão com o Espírito Santo é a chave para a nossa vida. Não é um novo relacionamento, não é uma nova viagem, não é um emprego novo, não é um novo isso, um novo aquilo. É Jesus Cristo e a sua conexão com Ele. Isso é a chave. Mas, pastora, como assim? Como é que Jesus vai me dar ânimo para viver? Você começa a ter um relacionamento pessoal com Ele. No começo, é como todo relacionamento. É um pouco... quando você começa a conhecer uma pessoa, você não é tão à vontade com aquela pessoa, porque você não tem intimidade com aquela pessoa. Então, é um relacionamento, às vezes, um pouco formal, um pouco, assim, educado, mas não é assim solto. Depois de 2, 3 vezes, já está... Você já está no meio, já está íntimo, já está ficando mais à vontade. E é assim com Jesus. Às vezes a gente chega, Jesus, eu quero ficar íntimo de você. Mas ele já está querendo isso faz muito tempo. Ele já está esperando por isso por muito tempo. Então, para ele, não vai ser assim, que isso? Eu nem te conheço, você quer ser íntimo minha? Não, ele vai falar, que bom, filha. Eu estava tão te esperando, eu estava tão querendo isso. E ele mesmo é o iniciador. Ele facilita as coisas para a gente, entendeu? E ele começa a mostrar
para você, o amor que Ele tem por você, o que você nasceu para fazer. Ele começa a te dar segurança, Ele começa a te dar, afirmar a sua identidade, a mostrar coisas sobre você que nem você conhecia. E esse relacionamento vai crescendo e você vai começando a ter amor pela vida. Mas é Ele que te dá isso. É nessa conexão com o Espírito Santo que nós descobrimos essa vida verdadeira. Agora, o chamado de Jesus, aonde isso nos leva? Jesus tem um propósito para todos nós. Um propósito pessoal, um propósito como igreja. E o propósito pessoal, ele acrescenta, ele não é desconectado da onde você está, do que Deus está fazendo na sua vida. Não, ele é totalmente ligado. Jesus, ele chamou aqueles pescadores, aqueles discípulos, nem todos eram pescadores, nem todos os apóstolos eram pescadores, alguns eram. Mas eles estavam lá pescando, era o trabalho deles, entendeu? E eles estavam lá, Jesus passou e chamou. Vem que eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Vem. Ele foi passando e chamando um por um e dando sentido para a vida deles. Ele deu propósito para a vida daqueles homens. Assim como Ele quer dar para mim e para você. Quando Ele nos chama para andar com Ele, vem que eu vou transformar a sua vida. Eu vou mostrar, eu vou inserir você no seu destino. Eu vou colocar você no seu chamado. Eu vou colocar você no seu destino. Eu vou mostrar para você, enquanto você está andando comigo, eu vou te mostrar por que você existe, para que você existe. E você vai ser feliz, porque não existe satisfação melhor do que fazer o que a gente gosta, o que a gente nasceu para fazer. Não existe uma satisfação melhor do que essa, de fazer o que a gente nasceu para fazer. E esse é o chamado dele. Ele dá significado às nossas vidas. Sem ele, nós estamos de volta, perdidos nas ruas desse mundo. Porque é assim que nós estávamos, como andarilhos. Mas ele nos buscou lá nas ruas desse mundo, perdidos como nós estávamos. E ele nos deu uma família e ele nos deu uma casa. Nós estávamos por aí, bebendo, se divertindo, de lá para cá, daqui para lá. Alguns, graças a Deus, nasceu em lar cristão, já, e aprenderam desde pequenos os valores da palavra de Deus, mas nem todos. E Jesus nos salvou, ele foi lá e nos buscou e deu sentido na sua vida. Vem cá, eu vou te mostrar para que você existe, por que você está aqui, por que você nasceu nessa época, nessa era, o que você precisa fazer aqui. Só assim nós vamos cumprir a nossa missão nessa terra. Todos vocês têm uma missão nessa terra. Sem rumo e sem direção, sem motivação, nós não temos para onde ir, apenas vamos esperar os dias passar. Deus nos tirou da escuridão para que a gente fosse luz. Ele nos tirou das ruas e nos deu essa família para que nós fôssemos família para muitos. Ele deu sentido e propósito às nossas vidas. Não para nós trabalharmos para Ele. Porque Deus não quer empregados, servos. Ele quer filhos e filhas para Ele amar e que ame Ele de volta. Que tenham prazer de estar com Ele. É difícil viver intencionalmente se você não sabe para que você existe. Você, como pessoa, existe por um propósito. Nós, como igreja, existimos por um propósito. Você, como pessoa, existe para um propósito e nós queremos te ajudar a descobrir o seu propósito. Mas para terminar hoje, eu quero falar do nosso propósito como igreja.
no nosso propósito coletivo, como casa de Deus, como família, como corpo de Cristo. A igreja somos nós. A igreja não é essa parede. A igreja não é essa casa, não é esse prédio. A igreja sou eu e você. A igreja é onde Jesus habita. E Ele habita dentro de nós. Ele está em nosso coração. Então, hoje aqui, a igreja está reunida. Numa casa, num templo, num lugar. Mas a igreja está reunida. A igreja é o corpo de Cristo. E Cristo é o cabeça desse corpo. E muitas vezes a igreja, por falta de entendimento, de motivação, de propósito e de viver intencionalmente, ela está paralisando o corpo de Jesus, deixando como que o corpo de Jesus ficasse numa cadeira numa cadeira de rodas. Ele quer sair, mas hoje como é que ele vai sair? Através de mim e de você. Ele vai abraçar, ele vai se manifestar através de mim e de você. Mas se nós não vamos, irmãos, nós colocamos Jesus sentado numa cadeira. Nós colocamos Jesus, nós fazemos dele, desculpa, nós fazemos dele um paraplégico, um tetraplégico, aquele que só a cabeça funciona, como que chama? Tetraplégico. Desculpe, irmãos. Desculpa. Me doeu também. Mas é verdade, irmãos. Se nós somos o corpo de Cristo, e nós devemos andar em obediência, e nós não fazemos o que Ele pede, quando Ele pede, nós estamos reduzindo o corpo dele a uma cadeira, um corpo tetraplégico, que só a cabeça é boa, a cabeça funciona, a cabeça está boa, a cabeça está funcionando em perfeito estado, porém o corpo não obedece, os músculos não obedecem, os órgãos não obedecem, fazem o que querem. Nosso corpo entraria em colapso se cada um dos meus membros quisesse fazer uma coisa. Mas ele anda em harmonia porque tem uma cabeça que coordena isso. Para eu falar, para eu gesticular, para eu andar, para eu me movimentar. Tem uma cabeça que dá o comando. E o meu corpo entende esse comando. Meus músculos, os meus nervos entendem esse comando. E Jesus é o corpo. Nós somos o corpo de Jesus na terra hoje. Entende a responsabilidade que recai sobre nós? Entende por que nós, Vida Rio, precisamos amadurecer? Entende, Vida Rio, por que nós precisamos crescer como discípulos de Jesus? Todos nós. Entende, Vida Rio, por que nós não podemos ficar sentados como bebê, só recebendo? Só sendo amado, só sendo ministrado, mas nós precisamos dar. Nós precisamos ir aonde o Espírito Santo quer ir. E nós precisamos aprender a obediência total, imediata e com alegria. E não procrastinar a vontade do Senhor. Jesus, quando ele estava aqui na terra, ele andou e ele trabalhou e Deus até agora ele trabalha. Na vida pessoal, na família, na igreja, no mundo, ele quer entrar em todos esses lugares. Na vida pessoal, Jesus quer fazer de mim e de você pessoas que glorificam o seu nome, discípulos verdadeiros,
Pessoas que vivem o evangelho puro, que pregam e vivem o que pregam. Pessoas que obedecem o seu comando. Pessoas que estão ouvindo porque estão conectadas com Deus, então estão ouvindo os seus comandos e estão obedecendo. Vai lá, liga para aquela pessoa. Às vezes são coisas simples assim. Sorri para aquela vizinha. Liga para aquela pessoa. Ora por aquele outro. Faz uma visita para esse. Vai lá não sei aonde. Vai. Está entendendo? São coisas simples, não é complicado. O evangelho é muito simples, irmãos. A única coisa que vai nos satisfazer é viver para esses propósitos. Como discípulo de Jesus, ele espera que a gente ande com ele, que a gente caminhe ao lado dele, que a gente desenvolva um relacionamento pessoal com ele. Abre sua Bíblia e eu vou terminar com esse texto de Lucas, capítulo 4. Jesus está dizendo essa noite para mim e para você: vem e me siga e eu vou transformar a sua vida. Eu vou colocar você dentro do seu destino. Lucas capítulo 4. Fala quando Jesus, depois que ele é batizado, ele é levado para o deserto, ele é tentado pelo diabo. E quando ele sai dessa experiência do deserto, a Bíblia fala no versículo 14 do capítulo 4, que Jesus retornou para a Galileia no poder do Espírito, e por toda a região se espalhou a sua fama. Agora eu quero que você leia todos os textos que eu vou ler, e imaginando, todos eles vão falar de Jesus, fazendo alguma coisa. E eu quero que você pense de você como corpo de Jesus, agora. Ele sai no poder do Espírito Santo e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Eu creio, Vida Rio, que é isso que Jesus quer fazer conosco. Ele quer que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Ele quer que nós sejamos cheios do poder do Espírito Santo. E que nós, a fama não é a fama que a gente conhece, a fama da Rede Globo, a fama que a gente sabe daí, não é esse tipo de fama. É a fama de, gente, tem cura ali, tem salvação ali, tem libertação ali, tem amor ali no meio daquele povo, tem família no meio daquele povo, eles sabem meu nome, eles me conhecem. Estão entendendo? É essa fama, entende, gente? Não é a fama de número, não é a fama de grandeza, é a fama de que Jesus está aqui no meio, fazendo e realizando. Depois, no versículo, eu vou bem rápido, depois diz no versículo 16... que ele entrou, aí ele foi percorrendo, e ele entrou na sinagoga, ele entrou na igreja, ou melhor, né, numa reunião da igreja. Ele entrou lá na sinagoga e tinha um homem. Não, ele entrou aqui e ele foi dado o livro e ele leu: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar o evangelho aos pobres, e ele me enviou para proclamar a libertação dos aprisionados e a recuperação de vista aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos e a promulgar a época da graça do Senhor. Isso aqui é o ID da igreja, isso aqui é o que nós precisamos fazer, isso aqui é o que é o nosso comissionamento, é o que Jesus espera de nós. Isso aqui não é que ele vai te comissionar, isso aqui já é para você, isso aqui você já pode realizar. Mas Jesus, quando ele chegou na igreja, ele pegou o rolo, ele sabia quem ele era. Será que nós, Vida Rio, sabemos quem somos? Nós temos uma identidade firmada. Nós sabemos quem somos.
Nós temos uma oração e uma palavra de autoridade e amor. Porque autoridade sem amor é ruim. Nós temos uma palavra de autoridade e amor, e muito amor. Porque sabemos quem somos. Porque temos confiança de que Jesus está em nós. E Ele vai fluir de nós. Porque Ele prometeu. E Ele não mente. É simples assim. Ele continuou. Ele disse que todos estavam com os olhos fixos na sua pessoa. E que eles falavam assim, mas peraí, estou confuso agora. Não é esse o filho de José, o carpinteiro? Peraí. Porque o que eles estavam vendo era além do que um simples carpinteiro. Era uma outra identidade. Irmãos, será que é isso que as pessoas estão vendo em nós? Quando elas olham para a nossa vida, elas estão vendo Jesus ou elas estão vendo a gente? Eles estavam vendo uma identidade diferente, algo maior. Nós precisamos desenvolver esse relacionamento com Jesus para que Jesus apareça cada vez mais na nossa vida. E não a nossa própria natureza, não nosso próprio eu, a nossa carnalidade, a nossa natureza natural. Mas sim aquilo que Ele nos chamou para ser, quem nós somos no Espírito, quem nós somos como filhos e filhas de Deus. Jesus continua, e aí ele saindo da sinagoga, agora eu estou no versículo 38, ele se dirigiu, saindo da sinagoga, dirigiu-se Jesus à casa de Simão, e a sogra de Simão estava atormentada, ardendo em febre, e rogaram a Jesus que ajudasse de alguma forma. Estando ele em pé próximo a ela, ele se inclinou e repreendeu aquela febre, que no mesmo instante a deixou, e ela rapidamente se levantou e passou a servi-los. Jesus saiu lá da igreja e ele foi para uma casa. Ele foi para uma casa e lá ele se manifestou. É maravilhoso quando nós levamos Jesus para todos os lugares que nós vamos. Jesus quer ir conosco na sua escola, e na sua faculdade, no seu curso, no seu trabalho, e na sua família, na igreja. Quando nos reunimos juntos, Ele quer se manifestar. Imagina a diversidade de dons que tem aqui dentro. Imagina se todos nós, entendendo quem somos e para que existimos, começássemos a orar agora, uns pelos outros, e é o que nós vamos fazer hoje, depois. Que poder de Deus não é liberado aqui, de uns para com os outros, porque o corpo está funcionando, porque a cabeça está dando comando, e o corpo está sintonizado, em conexão com a cabeça, está se mexendo, está em movimento. Ele quer usar o corpo. Mas Ele quer ir com você na sua casa, na sua família, naqueles que ainda não conheceram Jesus, e eles querem ver você, ver em você Jesus, sua família, seus parentes, que ainda não estão firmes, não conhecem Jesus. Eles podem resistir, mas ama, porque ninguém resiste ao amor. Ama muito, ninguém resiste ao amor. Demonstra amor. Às vezes demonstrar amor é dar uma carona, é levar para o supermercado. Às vezes demonstrar amor é fazer uma visita. É saber que tem um tio em depressão, que ninguém visita porque é chato ficar perto de gente deprimida. Mas você vai, você senta, você ouve as histórias e você fala nas oportunidades. Você anima. Pode ter certeza que a hora que você sair, você deixou vida lá. E essa vida vai fazer diferente naquela pessoa. Depois, no capítulo 5, eu estou ligada na hora, tá, pastor?
é que eu estou indo, mas eu vou acabar, gente. Uma hora eu vou acabar, eu prometo. E aconteceu que no capítulo 5, versículo 1, e aconteceu que num determinado dia, Jesus estava próximo ao lago de Genezaré, ele estava na rua. E uma multidão o espremia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Que coisa linda, irmãos. Que coisa linda. Que coisa linda. Gente querendo ir para a tua casa, gente indo atrás de você por uma oração, uma palavra, um conselho. Ele observou junto à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que, havendo desembarcado, cuidavam de lavar as suas redes. Então, ele entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e lhe solicitou que afastasse um pouco da praia, e, assentando-se do barco, ensinava o povo. Sabe o que Jesus fez? Ele foi lá no local de trabalho. Ele lá no local de trabalho de Simão, lá na escrivaninha de Simão, ele pediu licença, posso usar sua escrivaninha um minutinho? E ele começou a ensinar naquele lugar. Quando a gente leva Jesus para dentro do nosso trabalho, ele quer ir lá. Ele vai se manifestar. Aqui Jesus se manifestou lá no local de trabalho. Lá no barco, onde eles trabalhavam. E ele disse assim, no versículo 4, ide para onde as águas são mais profundas e lançai as vossas redes para a pesca. Ide para... Vou ler de novo. Grifa. Eu grifei a minha, grifa aí. Ide para as águas que são mais profundas. Crescimento em Deus. Profundidade em Deus. Relacionamento em Deus. Vá para o lugar mais fundo em Deus. Aí tá bom. Você já alcançou esse nível? Que bom. Mas agora ele está chamando você para ir mais fundo. Para as águas mais fundas. E lá, nesse relacionamento mais profundo, mais crescido, mais forte, mais íntimo. Lançai as vossas redes para a pesca. Ele vai te dar estratégia. Ele vai te ensinar como é que você vai ganhar essa turma de amigos. Ele vai te ensinar como é que você vai ganhar a sua família. Ele vai te ensinar como é que você vai ganhar esse escritório, o seu setor no trabalho, os seus professores, seus colegas de classe. Ele vai te ensinar. É a cabeça conectada com o corpo ouvindo e obedecendo à cabeça. Nós existimos para glorificar o nome dele. E nós glorificamos a Deus quando nós damos fruto. Vida Rio, como eu te amo. Vida Rio, como eu te amo. Como eu acho você linda. Mas nós precisamos crescer. Crescer como corpo. Crescer em relacionamento. Crescer em responsabilidade. Crescer indo às águas mais profundas. E entender que não diz respeito a nós mesmos, mas a Ele. Que Ele quer ministrar a nós para que nós saiamos e ministremos às outras pessoas. Que sejamos um povo que mais gosta de dar do que receber. Dá amor, dá generosidade, dá bondade. Que mais visita do que quer ser visitado, que mais ora do que recebe oração, que mais faz do que recebe. Entendem o que eu estou falando? Em todos os sentidos. Que sejamos um povo, um corpo que está em movimento,
não vamos deixar Jesus tetraplégico. Não vamos deixar Jesus paralisado, como corpo que somos. Vamos obedecer a cabeça, suas ordens, seus comandos. Vamos crer em quem nós somos. Filhos e filhas, ungidos, ungidas, amados. Nós já temos o Espírito Santo em nós. Ele faz através de nós. Ele faz já, agora mesmo. Ele faz. Essa noite, nós vamos tomar um passo adiante de compromisso com Deus, de que vamos crescer, de que vamos aceitar esse desafio para crescer, para dar, para ser uma igreja em movimento, para deixar o Espírito Santo nos usar fora das 4 paredes da nossa casa e fora das 4 paredes daqui. Vamos amadurecer andando com Jesus. Amém. Fique em pé comigo. Enquanto você fica em pé, eu vou ler esse texto aqui. 1 Coríntios 9, 24. Primeiro Coríntios 9, versículo 24, diz assim: um verdadeiro atleta cristão. É o título que está aqui nessa versão da minha Bíblia. Não sabeis que entre todos os que correm no estádio, na verdade, somente um recebe o grande prêmio? Correi, amados, de tal maneira que o alcanceis. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. E isso para obter uma coroa que logo vai se acabar. No entanto, nós nos dedicamos para ganhar uma coroa que dura eternamente. Ela não se corrompe. Portanto, eu não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem apenas soca o ar. Mas eu me disciplino, esmurrando o meu corpo e faço dele meu escravo. Faço ele me obedecer, para que depois de haver pregado aos outros, eu mesma não venha a ser reprovado. Amados, essa noite a minha oração, por mim e por você, é que esse avivamento que nós estamos vendo chegar, esse despertamento que Deus está trazendo em nossas vidas, acenda, aumente essa noite ainda mais a chama dentro de nós. Um fogo tão forte por Deus, um desejo tão intenso de fazer a vontade de Deus, de deixar Ele nos usar aonde quer que a gente vá, de deixar Jesus ir conosco em todos os lugares, que a gente ouse se arriscar e pregar o Evangelho nas ruas, no trabalho, nas famílias, nas casas, deixando que Jesus flua através do seu corpo, que sou eu e você. Que a ousadia do Espírito Santo te impulsione, te empurre, te encha de coragem, porque o dia da volta do Senhor está muito próxima. E nós precisamos contar os nossos dias e vivê-lo com sabedoria. Pai, essa é a nossa oração essa noite. Te louvamos por tua palavra maravilhosa, que nos ensina, nos instrui e nos põe no trilho que nós precisamos andar.
A tua palavra que diz que ela é lâmpada para os nossos pés, e hoje provamos que é mesmo. Porque o Senhor ilumina o nosso caminho e mostra quando estamos nos desviando um pouco do verdadeiro caminho que nós devemos andar. Somos teu corpo, Jesus, e queremos estar em movimento, conectados a ti e obedientes aos teus comandos e à sua voz, para vermos os seus milagres serem realizados na nossa família, na nossa vida pessoal e ao nosso redor. Essa noite nós dizemos sim e amém para a tua vontade, e nós dizemos sim e amém para a sua palavra, Jesus. Nos arrependemos pelo tempo perdido, pelas horas que gastamos à toa, sem viver intencionalmente. Mas hoje nós queremos assumir um compromisso diante de ti e pedir sua ajuda para que sejamos diferentes nisso, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal, essa é a sua oportunidade. Para mais vídeos, clique aqui.